Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal O Direito para Todos. Hoje nós vamos saber por que o STF equiparou a união estável ao casamento também para fins sucessórios. Mas isso nós vamos saber logo depois da vinheta. Pode colocar aí, por favor? Bem-vindos de volta! Em primeiro lugar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, que ele é muito importante para que o canal continue crescendo. E não esqueça de compartilhar nas redes sociais e no WhatsApp. Conheça e curta nossa página no Facebook, facebook.com/Augusto Leitão Advocacia. Lembrando que todo vídeo tem um post correspondente em augustoleitãoadvocacia.com.br e que toda segunda-feira temos material novo. Uma segunda, vídeo novo aqui no canal, na outra segunda, post novo lá no blog. Desde o advento do Código Civil de 2002, o artigo 1790 vem sendo taxado de inconstitucional, seja acusado pela doutrina, seja tangenciado pela jurisprudência. Mas até então não havia uma decisão do STF que houvesse reconhecido sua inconstitucionalidade. Essa decisão só foi tomada em maio de 2017. O fundamento principal de haver reconhecido inconstitucional o artigo 1770, que tratava de uma maneira diversa do companheiro herdar, foi o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, que tratou justamente da equiparação da união estável ao casamento e não previu diferença para fins sucessórios. Vamos ver o que diz o 226? Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Voltando para cá. Como uma lei 12, 13, 14 anos depois da Constituição Federal poderia vir com a intenção de dizer algo contrário ao que a Constituição já havia estabelecido? O artigo 1790 cria o regime de sucessão do companheiro, muito diferente do artigo 1829, que traz a sucessão do cônjuge, que é tratado para as pessoas casadas. Sim, vamos ver o que diz o artigo 1829. Coloca aí, por favor. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Inciso 3. Ao cônjuge. Inciso 4. Aos colaterais. Inciso 5. Não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança. Voltando para cá, para ficar mais claro, criaremos um exemplo. Pelo artigo 1829, inciso 1, que trata da sucessão do cônjuge, pessoa casada, o inciso 1º nos diz que o cônjuge vai concorrer com os descendentes, ressalvar a situação de haver ou não meação. Já no artigo 1790, inciso 1º, o companheiro também concorre com os descendentes, mas em igualdade de condições. Pelo artigo 1790, se o falecido deixou 4 filhos, o companheiro também vai concorrer com os descendentes, mas em igualdade de condições, em igualdade de quinhão. Ou seja, se o falecido deixou 4 filhos, ele vai concorrer igualmente com os 4 filhos e vai ter só direito a apenas 1/5 da herança. Coloca, por favor, aí 1790, inciso 1º. Artigo 1790. A companheira ou companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Inciso 1º. Se concorrer com os filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente à que for por lei atribuída ao filho. Voltando para cá, no caso do nosso exemplo, a cota equivalente a dos filhos será 1/5. Mas isso se os filhos forem comuns ao falecido e ao companheiro que sobreviveu. Se os filhos forem apenas do falecido e não do companheiro, essa cota cai pela metade. É o que diz o inciso 2. Inciso 2. Se concorrer com descendentes, só o autor da herança tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um deles. Agora, se não houver descendentes, a diferença fica ainda mais gritante, porque o companheiro, quando não há descendentes, vai concorrer com o que se chama de parentes sucessíveis, que são parentes realmente distantes, tio, tio-avô, sobrinho, sobrinho-neto, muito mais distantes do que aquela pessoa que viveu a vida inteira com o falecido. Pode colocar o inciso 3 lá? Inciso 3. Se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança.
Por isso, então, que em 10 de maio de 2017, essa situação mudou. O STF finalmente reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, determinando que fosse aplicado ao companheiro o mesmo artigo aplicado às pessoas casadas, que vem a ser o artigo 1829 do Código Civil. Essa decisão foi tomada em sede de recurso extraordinário, número 878694, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em um placar de 7-3, optou-se por declarar inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Vamos ver o que disse o ministro Luiz Edson Fachin ao fundamentar o seu voto. O casamento como a união estável são modalidades de conjugalidade constitucionalmente asseguradas, inexistindo, portanto, hierarquia entre essas modalidades no texto constitucional, impondo-se quanto ao que é igual, tratamento isonômico. Essa decisão redundou no extrato do informativo 864, que diz o seguinte, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a Constituição contempla diferentes formas de família, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante a união estável, portanto não é legítimo desequiparar para fins sucessórios os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada por casamento e a constituída pela união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares mostra incompatível com a Constituição, o artigo 1890 do Código Civil de 2002, ao revogar as leis 8971 de 94 e 9278 de 96 e discriminar a companheira ou companheiro dando-lhe direitos sucessórios inferiores aos conferidos à esposa ou ao marido, entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade na modalidade de proibição à proteção deficiente e à vedação do retrocesso. Na mesma sessão plenária foi julgado o recurso extraordinário 646-721 de relatoria do ministro Marco Aurélio, que trata da aplicação do artigo 1790 às uniões homoafetivas. O placar também foi de 8-2 pela inconstitucionalidade do dispositivo, uma vez que o STF já tinha jurisprudência pacífica firmada com a ADPF 132 do Rio de Janeiro, para não fazer qualquer diferenciação entre uniões estáveis heteroafetivas e uniões estáveis homoafetivas. Nesse caso, estendeu-se igualmente às uniões homoafetivas a aplicação do artigo 1829, que é o artigo do casamento para fins sucessórios. Ou seja, a partir de agora, para fins sucessórios, não há qualquer distinção entre casamento, união estável e união homoafetiva. Em ambas as decisões foi reconhecida a repercussão geral, que vem a ser um requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário. Podemos ver o extrato da repercussão geral? Abre aspas. No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido pelo artigo 1829 do Código Civil. Ok? Agora, muito cuidado, os efeitos. Essa decisão só vale para inventários judiciais que já tenham transitado em julgado. Da mesma forma, ela só vale para inventários administrativos que já tenham uma escritura pública. Inventários administrativos em andamento, inventários judiciais em andamento, estarão regidos pela regra antiga. Podemos ver como é que ficaram os efeitos? Assim, com o intuito de reduzir a insegurança jurídica, entendo que a solução ora alcançada deve ser aplicada apenas aos processos judiciais em que ainda não tenha havido o trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como as partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada a escritura pública. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, que ele é muito importante para que o canal continue crescendo. E não esqueça de compartilhar nas redes sociais e no WhatsApp. Conheça e curta nossa página no Facebook, facebook.com/Augusto Leitão Advocacia. Lembrando que todo vídeo tem um post correspondente em augustoleitãoadvocacia.com.br e que toda segunda-feira temos material novo. Uma segunda, vídeo novo aqui no canal, na outra segunda, post novo lá no blog. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus.